Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso. Eu sou o professor Luiz Fernandes Garbosa, como vocês sabem. Nós estamos trabalhando a teoria do governo e, entre outros tópicos, estamos estudando os sistemas de governo. Na aula passada, nós tivemos uma visão geral, né? Fizemos um sobrevoo sobre os vários sistemas de governo. Tivemos uma visão panorâmica do parlamentarismo, do semipresidencialismo, dos sistemas híbridos semi-parlamentaristas ou semipresidencialistas, do governo da Assembleia e do governo diretorial. Como eu disse, nós vamos focar nossas atenções, devido aos limites de tempo e ao próprio interesse do curso, né, e do cursista, nos sistemas principais, nos mais difundidos, que são exatamente os sistemas parlamentaristas, presidencialistas e os sistemas híbridos. Então eu vou tentar nessa aula sintetizar para os senhores e para as senhoras, né, os principais traços característicos de cada um desses sistemas de governo, deixando de lado, portanto, o governo de assembleia e deixando de lado, portanto, o governo diretorial. Começamos então pelo parlamentarismo. O parlamentarismo é um sistema de governo que surge na Inglaterra, não é criado do dia para a noite, não é criado repentinamente por ninguém, ele vai se desenvolvendo historicamente, vai se desenvolvendo gradualmente, vai ganhando as suas características contemporâneas ao longo do tempo, né? Então é diferente do presidencialismo, que, como nós veremos, é um sistema que foi criado em um determinado momento histórico nos Estados Unidos da América. O parlamentarismo ele surge na Inglaterra gradualmente e as suas instituições vão se formando aos poucos, e ele só está plenamente desenvolvido no século XIX. Uma das características fundamentais do parlamentarismo, para a gente compreender esse sistema de governo, é entender exatamente que se trata de um governo cujo órgão central, como o próprio nome está a indicar, é o parlamento. Então o parlamento é o principal protagonista político desse sistema de governo, ou seja, o órgão que exerce as funções legislativas. É também, como nós veremos, o órgão que exerce funções de governo também, é o órgão que escolhe o gabinete e o ministério, né? Ou seja, um conjunto de ministros, capitaneados por um ministro principal, que é o chamado primeiro-ministro, ou que às vezes é chamado de presidente do Conselho de Ministros, ou às vezes, no caso alemão, chamado de chanceler, e que é o chefe de governo. Então, uma das principais características é essa ascendência, essa preponderância do órgão legislativo, do parlamento, dentro do arranjo de instituições que constituem esse sistema de governo parlamentarista. Essa é uma primeira característica. A segunda característica importante é que esse sistema não é exatamente um sistema de separação dos poderes. Ele é muito mais um sistema de colaboração ou cooperação de poderes. Significa, não existe uma divisão mais estrita de poderes, especialmente entre o poder legislativo e o poder executivo. Mas antes existe uma espécie de cooperação ou colaboração. Com efeito, como dito, o poder executivo, nomeadamente o governo, né, ele é constituído pelo parlamento. É o parlamento que escolhe o gabinete e o primeiro-ministro que vão exercer funções executivas. E o importante é entender que o gabinete e o primeiro-ministro estão subordinados ao parlamento, dependem da confiança do parlamento. E caso recebam um voto de censura ou uma moção de desconfiança, eles podem ser destituídos. E isso pode ocorrer no parlamentarismo puro, principalmente no sistema de tipo britânico, a qualquer momento. Ou seja, um gabinete pode governar por vários anos, desde que ele detenha a confiança da maioria parlamentar que o nomeou, ou um gabinete pode governar por apenas alguns meses. Se ele perder a confiança da maioria parlamentar que o nomeou, essa maioria parlamentar pode destituí-lo por meio de uma moção de censura ou um voto de desconfiança. Então, é um sistema no qual, como nós percebemos, o poder legislativo e o poder executivo, eles estão ligados, organicamente ligados. Não há eleição para primeiro-ministro aqui, não há eleição para o gabinete ou o ministério. O que há efetivamente é uma eleição parlamentar. O sistema político partidário normalmente é bipartidário, tem dois partidos principais, e o partido que ganha o maior número de cadeiras no parlamento é o partido que vai ter a prerrogativa de nomear primeiro-ministro e gabinete. E esse primeiro-ministro e gabinete será responsável perante o parlamento. Normalmente essa responsabilidade perante o parlamento é perante a Câmara Baixa, ou seja, no caso inglês, House of Commons, Casa dos Plebeus, em outros sistemas, né, outro órgão, mas normalmente não é a Câmara Alta, não é a House of Lords ou o Senado. Esse órgão normalmente não é dele que depende o governo, né? Não é da confiança da Casa Alta, da Câmara Alta, do Senado ou da House of Lords, por exemplo, que depende a confiança do governo nos sistemas parlamentaristas ou mesmo semi-parlamentaristas, né? Ele é dependente da confiança da Câmara Baixa, ou seja, da Câmara dos Deputados ou Assembleia Nacional ou House of Commons, conforme o sistema, né? E em contrapartida é apenas esse órgão do legislativo, essa casa do legislativo que é passível de ser dissolvida
né? Nós vamos ver que aqui também não é apenas o legislativo que pode destituir o governo, mas o contrário também é verdadeiro. O governo pode eventualmente solicitar a dissolução do parlamento a qualquer momento também nos sistemas mais puros, mais clássicos de parlamentarismo. O que significa que também o mandato dos parlamentares pode ser abreviado. Então existe responsabilidade política. Existe tanto responsabilidade política do governo em face do parlamento, quanto responsabilidade política do parlamento, na medida em que esse também pode ser dissolvido antes do término dos mandatos dos deputados ou dos representantes de quem quer que seja, qualquer que seja a denominação dos membros do parlamento. Então vejam, é um sistema interessante. Eleições parlamentares, formação de uma maioria no parlamento, na Câmara Baixa. Essa maioria nomeia o governo. E o governo, composto pelo primeiro-ministro ou equivalente, e pelo seu ministério, né, ou pelo seu gabinete, governa, exerce as funções de chefe de governo, enquanto gozar da maioria, da confiança dessa maioria no parlamento, e caso perca essa confiança, ele pode ser destituído. Ou, contrariamente, ele pode solicitar ao chefe de Estado a dissolução do parlamento, e caso o chefe de Estado assim decida, o parlamento será destituído e haverá uma nova eleição parlamentar. Percebam aqui a ideia, né? O executivo ou o governo sai, como uma espécie de braço do legislativo. E os dois poderes, ambos têm relações orgânicas e ambos podem eventualmente ser destituídos ou dissolvidos, um por iniciativa do outro. Significa que existe responsabilidade política entre ambos. Eu disse, até agora eu falei chefe de governo e chefe de Estado, não é? O chefe de governo nesses sistemas, como já visto, é o primeiro-ministro ou equivalente. Né? Essa é aquela autoridade que exerce as funções de governo. Define as prioridades políticas, de política interna, política externa, política econômica, militar, uma série de coisas. Ele governa efetivamente. Né? O chefe de Estado é uma figura que normalmente, no parlamentarismo mais clássico, tem funções meramente, ou pelo menos preponderantemente, funções de representação política, mas não tem funções decisórias mais amplas. Tem, eventualmente, algumas funções decisórias, mas essas funções são muito menos amplas que a do chefe de governo. O chefe de Estado tem mais funções simbólicas, honorárias, representativas. É o caso do rei ou da rainha na Inglaterra. O rei ou a rainha é chefe de Estado, decide muito poucas questões. Não é? Mas o governo mesmo está confiado às mãos do primeiro-ministro ou do presidente do Conselho de Ministros ou equivalente. Então, uma outra característica do parlamentarismo é esse executivo bicéfalo. Nós temos a distinção entre duas autoridades. Uma delas será chefe de Estado, outra delas será chefe de governo. Essas duas figuras não estão, essas duas funções não estão concentradas no mesmo órgão, como ocorrerá, por exemplo, no presidencialismo, como nós veremos em breve. Né? Então, existem algumas características aqui que são típicas. Algumas observações aqui são importantes e são necessárias. O mesmo que eu já disse com relação a vários outros tópicos do nosso curso cabe aqui. Não existem dois sistemas parlamentaristas idênticos. Cada sistema parlamentarista concreto, de cada estado, de cada país concreto, vai ter características completamente peculiares. O que existe é um conjunto de características básicas. Eleição do legislativo, composição do governo por decisão da maioria parlamentar, responsabilidade do governo em face da maioria do parlamento e, eventualmente, a possibilidade de dissolução pelo chefe de Estado do parlamento a pedido do governo. Essa estrutura geral é a estrutura geral do parlamentarismo. Mas o parlamentarismo varia de um Estado para o outro, de um momento histórico para outro. O parlamentarismo conheceu várias fases. Então, por exemplo, num primeiro momento se falava de um parlamentarismo dualista. Significava, as funções de governo estavam mais ou menos divididas entre chefe de Estado e chefe de governo. Mais recentemente se fala um parlamentarismo monista. O que é que significa isso? As funções de governo estão concentradas no presidente da República e o chefe de Estado não tem funções decisórias, tem funções mais representativas, como dito. É um parlamentarismo mais contemporâneo. Então tem essas características distintivas. É importante observar que o parlamentarismo é um sistema de governo que pode ser combinado tanto com a forma de governo monárquica quanto com a forma de governo republicana. Então nós vamos ter tanto monarquias parlamentaristas quanto repúblicas parlamentaristas. No caso das monarquias, o rei será chefe de Estado e o primeiro-ministro ou equivalente será chefe de governo. No caso das repúblicas, o presidente da república será chefe de Estado e o presidente do Conselho de Ministros ou o primeiro-ministro será o chefe de governo. Outra coisa que nós precisamos ter em mente é que os sistemas parlamentaristas não variam apenas de um país para o outro, mas variam também no tempo. Não é? O parlamentarismo ele mudou ao longo do tempo.
Nem sempre a implementação de um parlamentarismo do tipo britânico em outros sistemas políticos foi bem sucedida. Na França, por exemplo, a introdução do parlamentarismo gerou vários problemas em função de vários fatores. Não é? Então, ao longo do tempo surgiu o chamado parlamentarismo frenado ou parlamentarismo racionalizado. O que é isso? É um parlamentarismo que tem essa estrutura básica, legislativo eleito pelo voto popular, governo composto pela maioria parlamentar e responsabilidade entre governo e parlamento, não é? Mas que existem alguns limites. Por exemplo, existem limites sobre o momento ou o número de vezes em que pode haver proposta ou aprovação de moção de censura ou voto de desconfiança. Para que servem esses limites? Para evitar que a todo dia se proponha voto de desconfiança ou moção de censura e fique caindo constantemente o governo, o que traduz em instabilidade. Não é? Existem restrições, às vezes, também à dissolução do parlamento, para que o parlamento não se torne refém do chefe de Estado. Então isso varia bastante, é o chamado parlamentarismo frenado ou parlamentarismo racionalizado. Então tem vários momentos, vários modelos de parlamentarismo. Não é? E ainda existem os sistemas influenciados pelo parlamentarismo, que são sistemas semi-parlamentaristas ou semi-presidencialistas, que nós iremos falar na próxima aula. Mas, grosso modo, esse é o sistema geral. Insisto que procurem no livro o texto de apoio, né, para que efetivamente vocês possam ter uma leitura mais aprofundada desse tema, que é um tema complexo, um tema importante. Na próxima aula nós examinaremos então o presidencialismo e os sistemas híbridos e daremos seguimento ao nosso curso. Obrigado e até lá.